É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou Luciana Dias e esse é o nosso curso online de arte em feltro para iniciantes. Esse curso foi feito para você que quer se iniciar na arte em feltro e para você que quer aperfeiçoar a técnica. Nosso curso é composto de 3 aulas. A introdução, onde vamos falar dos pontos básicos e também demonstrá-los, que são os pontos essenciais para se fazer a arte em feltro. A segunda aula, você vai fazer, junto comigo, uma peça de nível fácil, do início ao fim, usando os pontos necessários para que essa peça fique perfeita e muito bonita. Na terceira aula, você vai aprender uma peça de nível médio e nós também vamos fazer juntos. E assim, você vai poder dar continuidade no seu trabalho e, quem sabe, abrir o seu negócio artesanal no ramo da arte em feltro. Então, vamos lá para a nossa primeira aula, onde eu vou fazer uma demonstração dos pontos básicos, que são eles: o ponto caseado, o ponto alinhavo, o ponto palito e o ponto chuleado. Vamos lá? Nessa nossa primeira aula, eu vou demonstrar para vocês os pontos básicos usados na arte em feltro. O feltro é um material sintético. Ele é feito de fibras de garrafa PET, em uma máquina onde essas fibras são compactadas por várias agulhas. Por isso, esse aspecto de furinhos em uma das partes do feltro. E na outra parte, ele tem um aspecto mais liso. Aqui também eu quero dizer para vocês que avesso e direito depende muito do gosto da pessoa que está trabalhando com o feltro. Eu, particularmente, uso essa parte onde estão os furinhos como um avesso e a parte mais lisa como direito. Mas há quem use ao contrário, e isso não é regra. A única regra aqui é você fazer um trabalho com amor e bem feito, certo? Então, vamos começar aqui pelo ponto caseado. Então, você deve ter o feltro, né? A sua agulha, a linha. Eu estou usando aqui uma linha de crochê, é uma linha fina de crochê. Para dar mais destaque aqui, para que melhor visualização. Ela deve ter, então, um nozinho aqui na outra extremidade, tá ok? O ponto caseado, ele pode ser usado para unir duas peças ou também para decorar, tá? Mas basicamente para unir as peças e formar bonecas, enfeites, corações, chaveiros, vários tipos de peças. Então, vamos começar. Com a linha já na agulha e com o nozinho na outra extremidade, nós vamos fazer o seguinte: em uma das partes do feltro, você vai introduzir essa agulha de dentro para fora, vai puxar, e esse nozinho então vai travar essa linha aqui. Em seguida, nós vamos vir no mesmo ponto, só que agora de fora para dentro, e vamos sair aqui no mesmo lugar onde começamos. Percebam que ela vai formar uma argola. Essa linha vai formar uma argola. Esse é o primeiro ponto para que essa linha fique travada. Veja bem, ó. E ela não deforme o seu ponto, certo? Feito essa argola, você vai passar a sua agulha por dentro dela e vai puxar essa linha.
fizemos o nosso primeiro ponto, que é um ponto para travar a linha, para que ela não fique torta, né? E o acabamento fique bem feito, certo? Não puxe muito, mas também não deixe muito frouxo, tá? Para que esse ponto fique numa, né, que a tensão dele fique boa, né, e o trabalho fique bem feito. Agora, nós vamos dar continuidade. Como vamos fazer isso? Com a linha para trás, você deve travar entre o seu dedo indicador e o seu dedo médio, certo? Preste atenção. Essa linha, e ela está para trás do seu trabalho. E aqui pela frente, você vai introduzir de novo essa agulha, só que agora passando pelas duas partes do feltro. Percebem? E essa linha, ela deve sempre ficar atrás da agulha. Por que essa técnica de travar a linha entre o dedo indicador e o dedo médio? Porque quando fizermos esse movimento, automaticamente a argolinha já vai estar aqui. E quando você puxar, o seu ponto já vai estar pronto. Certo? Vamos mais uma vez? Você trava a linha entre o indicador e o dedo médio. Introduz a agulha nas duas partes do feltro, lembrando que essa linha deve ficar atrás da agulha. E você vai puxar, sempre ajeitando, né? E vai fechar esse ponto. Lembrando, mais uma vez, nem muito apertado e nem muito frouxo, tá? Vamos fazer mais alguns aqui. Olha só. É um ponto básico, necessário, né, para o fechamento de peças. Ele pode ser feito também em uma só parte do feltro para decoração, mas isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Aqui no momento nós vamos aprender os pontos básicos. Existem várias maneiras de se fazer o ponto caseado. Aqui no nosso curso, eu estou demonstrando a maneira como eu faço, certo? Mas você tem total liberdade para pesquisar outras maneiras e que seja a mais confortável para você. Para mim, essa é a melhor maneira, ok? Veja bem, ó. Lembre-se que quando você vai unir as duas peças, tem que passar pelas duas partes do feltro. E que a linha deve ficar sempre atrás da agulha. Ok? Podemos ir até o fim desse pedaço aqui. Vocês podem fazer amostras, né? E deixarem prontas essas amostras, para que sempre, né, se lembre, sempre procurem, né, quando forem fazer algum trabalho. Quando formos fazer a aula da peça nível fácil, eu vou explicar direitinho para vocês a parte de recorte, moldes, mas isso na nossa segunda aula. Por enquanto, estamos na introdução da técnica dos pontos.
Veja bem. E com o tempo, você consegue fazer os pontos praticamente do mesmo tamanho. Essa foi a demonstração do ponto caseado. Agora, eu vou demonstrar para você o ponto alinhavo. O ponto alinhavo, ele pode também ser usado para fechar as peças, mas eu vou demonstrar aqui apenas em uma parte do feltro, certo? Porque ele pode ser usado também para aplicações. Uma parte que também nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente, tá? Um pouquinho de paciência e nós já vamos chegar nas aulas práticas. Eu sei que você está ansioso para poder fazer logo uma peça e também a outra, mas vamos primeiro demonstrar esses pontos. Então, o ponto alinhavo, aqui também a linha, né, na agulha, o nozinho também. E aqui você deve introduzir essa agulha de trás para frente. E você vai puxar. E vai posicionar essa agulha um pouco mais à frente de onde você saiu com a linha. E vai de frente para trás e puxe. Como dito anteriormente no ponto caseado, não puxe muito, mas também não deixe o ponto muito frouxo. Deixe ele numa tensão que ele fique fixo e firme, ok? Novamente, você vai dar uma distância do primeiro ponto, de trás para frente, depois a distância para formar o ponto, de frente para trás e vai puxar, certo? E isso você vai fazer no seu trabalho, né, em toda a extensão dele, seja ele qual for, seja qual modelo for. Então, aqui você está aprendendo como fazer o ponto alinhavo. Existem regiões onde esse ponto também é denominado como pesponto. Certo? Olha só, de trás para frente. Uma pequena distância de frente para trás. Prontinho. Então, aqui foi demonstrado o ponto alinhavo. Eu também usei uma linha de crochê fina para que a visualização fosse melhor. Mas nós vamos falar também das linhas, certo? Então, essa foi a demonstração do ponto alinhavo. Agora, nós vamos demonstrar o ponto palito. O ponto palito geralmente é usado para aplicações. Então, aqui eu estou usando um feltro, um pedaço branco, né? E esse outro aqui de outra cor. E a linha também a mesma de crochê, para dar o contraste aqui, para melhor visualização. O sistema é o mesmo, né? A linha aqui na agulha, nozinho na outra extremidade. E o que nós vamos fazer, então, para fazer o ponto palito? Nós vamos introduzir essa agulha de trás para frente em qualquer ponto dessa peça a ser aplicada. E vamos puxar para frente.
Agora, nós vamos voltar esse ponto da seguinte forma. Vamos colocá-lo aqui rente a essa peça de feltro que está sendo aplicada e ir de frente para trás. Mas essa agulha não deve perfurar essa peça que está sendo aplicada. Ela deve ficar rente. Perceberam? Vamos mais uma vez. Aqui o sentido do ponto é conforme você se sentir mais confortável, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Isso vai aí do seu gosto, né? Você vai treinar e vai ver qual o melhor jeito de você fazer, porque cada um tem a sua personalidade para fazer uma peça, né? Então, eu estou demonstrando dessa forma, mas se você se sentir confortável em ir na outra direção, fica ao seu critério e conforme você se sinta mais à vontade, ok? Então, de novo, passamos a linha de trás para frente, pegando nas duas partes do feltro, certo? Vamos voltar rente aqui a peça que está sendo aplicada de frente para trás e puxar, ok? Isso você vai fazer durante, né, toda a extensão aqui da peça que você está aplicando. Vai depender muito do trabalho que você está fazendo. Olha só. Então, você vem de trás para frente. Coloque a agulha rente à peça e vá de frente para trás. E puxe, né? Sempre alfinetar essa peça que está sendo aplicada, para que ela não fique dançando, né, na parte onde ela deve ficar, tá ok? Aqui eu já posso tirar, mas se você se sentir mais segura, deixando esse alfinete até uma parte, né, uma certa parte, fique à vontade. Como eu disse, como você se sentir mais à vontade é que você vai trabalhar. No nosso curso, estamos dando as direções para que você possa fazer as suas peças com um bom acabamento, com pontos bem feitos. E se você tem a intenção de ter um negócio artesanal na área, né, da arte em feltro, seus trabalhos vão ser sempre muito bem valorizados. Isso vale também para quem já conhece a arte em feltro, mas quer aperfeiçoar a técnica, porque muitas vezes nós sabemos fazer certas coisas, mas não temos o aperfeiçoamento daquilo, né? Eu sou autodidata, eu aprendi tudo sozinha, mas eu quero mostrar para vocês como se faz para que vocês também possam ter essa alegria de trabalhar com o feltro e ver a peça sendo feita e depois de pronta, ter o prazer de mostrar, né, e de sentir o amor colocado naquela peça. Como eu já disse para vocês, no conteúdo do curso, vocês irão receber as dicas, vocês também vão receber os moldes. A propósito, vocês já devem estar com eles aí, né?
para fazer a peça de nível fácil e a peça de nível médio. Mais um pontinho. No material que vocês vão receber, tem a dica das linhas, das tesouras, né, das colas, mas eu também vou falar um pouco sobre isso quando formos fazer a nossa peça de nível fácil. Então, terminamos aqui o nosso ponto palito. Essa foi a demonstração do ponto palito. Agora eu vou demonstrar o ponto chuleado. O ponto chuleado é um ponto bem conhecido das nossas tias, das nossas avós, das nossas mães, né? As nossas parentes mais antigas que usavam muito esse ponto, né? Quando faziam os seus trabalhos, as suas costuras, né? Quando não haviam máquinas ainda para costurar. E ele é um ponto usado tanto para unir as peças, quanto também para decorar as bordas, assim como o ponto caseado. Então, ele é feito da seguinte forma: nós devemos introduzir a agulha de dentro para fora. Veja bem, aqui também, né? A linha de cor contrastante eu estou usando para melhor visualização, né, na agulha, e estou usando a linha de crochê, a linha mais fina. Então, nós vamos aqui de dentro para fora, o nozinho está lá na outra extremidade, para que essa linha não saia daqui. Aí, nós vamos ajeitar. Depois de ajeitado, nós vamos colocar da mesma forma que o ponto caseado, a linha entre o dedo indicador e o dedo médio. E vamos vir dessa vez de trás para frente. Mas não vamos formar a argolinha. Olha só. Perceberam? Então, ela entrou aqui atrás, saiu aqui na frente, mas não passamos a agulha por dentro dessa linha. Vamos fazer mais uma vez? Olha só. Vê aqui de trás para frente. Puxamos. Da mesma forma que os outros pontos, não puxe muito, mas também não deixe muito frouxo, tá? O ponto chuleado, ele pode ser usado também para fazer uma costura interna, quando você quer ter o efeito de costura à máquina. Mas isso já é uma outra história, para um outro curso. Esse curso aqui é um curso para iniciantes e para quem quer aperfeiçoar a técnica. Indicador e dedo médio, de trás para frente, puxamos a linha. Isso que nós fazemos de travar essa linha é, como eu disse, para dar mais segurança na hora de executar os pontos.
Vamos fazer mais 2 aqui. E sempre treinem, tá? Treinem sempre os pontos, para que eles fiquem sempre harmoniosos, né? Para que o trabalho de vocês tenha um acabamento bonito e que a pessoa olhe e diga como é bem feito o seu trabalho. Então, é com muito treino, né? Não foi da noite para o dia que eu comecei a fazer e que eu cheguei a esse nível de estar dando um curso para vocês, mostrando o que eu aprendi. Porque eu quero também que vocês aprendam e que vocês possam, como eu, ser felizes no trabalho da arte em feltro e começar o seu negócio. Não é verdade? O feltro é uma tendência e ele é usado, as peças em feltro são usadas em várias situações. Enfeites de maternidade, decoração de festas, lembrancinhas. Então, é preciso que esse trabalho seja bem executado e tenha um acabamento perfeito. Então, essa foi a demonstração do ponto chuleado.